Testando. Som, Jesus. Beleza. Aí nessa parte, se quiser deixar preto e branco também. Ah, já tá. Começou? Sim. Tá bom. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Casa de oração. Estamos todos em quarentena. E eu estou aqui, né, para cumprir com o cronograma, né, dos avivalistas que estudamos, né? E eu sou o Gabriel Gomes e eu vim trazer aqui o avivalista, o qual eu fiquei encarregado de estudar, ler sobre. E pretendo ser breve e bem informativo. E eu separei também, tô com minha colinha aqui, mas eu separei esse documento e criei o link, e assim que o vídeo for pro ar, eu vou disponibilizar também o link para que todos tenham acesso resumido, bem resumido para todos vocês, beleza? Bom, o evangelista que a gente vai estudar hoje é o Duncan Campbell. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Futuro para dizer que, por mais que eu saiba a pronúncia correta, vocês vão perceber que durante o vídeo eu vou variar muito nessa pronúncia desse nome, mas a pronúncia certa é Duncan Campbell. Você não pronuncia o P ali não é pronunciado. Então vai, eu sei que você consegue. Duncan Campbell. Ele nasceu em 13 de fevereiro de 1898 e morreu em 28 de março de 1972. Ele foi um evangelista escocês, né? E ele ficou bem reconhecido pelo avivamento das Ilhas de Lewis, né? Ou Hébrides, avivamento das Ilhas de Hébrides também. Só uma nota interessante que quando vocês lerem, vocês vão ver, é que esse avivamento, né, esse evento, ele aconteceu no século XX, e ele tem dois nomes por causa da localidade, né, ali no arquipélago, né, na costa oeste, né, da Escócia. E dependendo do local ali, tem dois nomes que recebe. Mas o importante, né, o que você precisa entender é que aconteceu na Escócia, no arquipélago, né, num conjunto de ilhas. E uma dessas ilhas chama Ilha de Lewis. E é nessa ilha que aconteceu. E eu vou aqui falar brevemente a vida ministerial dele até chegar no avivamento. E vamos lá. Bom, vamos lá então. Campbell nasceu em Blackcrofts, em Banderloch, nas terras altas da Escócia, e ele chegou à fé cristã, né, ele se converteu, vamos dizer assim, né, através de peregrinos de uma organização chamada Missão de Fé, em 1913. Após o serviço, né, que ele prestou, né, na Primeira Guerra Mundial, ele treinou com essa organização chamada Missão de Fé e serviu com eles principalmente nas terras altas da Escócia, e inclusive na ilha de Skye, que foi onde ele passou bastante tempo do seu ministério, né? E ele foi bem útil, né, no trabalho, porque ele falava a língua nativa. Ele serviu como missionário da igreja United Free, né, que se a gente fosse traduzir seria a Igreja Livre e Unida da Escócia. E ele serviu nessa ilha Skye, e ele serviu por muito tempo, até que houve vamos dizer assim, para resumir, uma discordância denominacional. Chegou um tempo em que duas igrejas queriam se unir para formar um sindicato. Essa igreja na qual ele fazia parte e a outra igreja, né, chamada a Igreja da Escócia. Iria acontecer uma fusão, uma união denominacional, e ele discordou. Então ele teve que renunciar ao seu cargo porque ele não concordava com essa união entre essas duas denominações. Então em 1925 Campbell renunciou, né, esse seu ministério, vamos dizer assim, ele renunciou à participação na Missão de Fé, né, nessa igreja, na Igreja Unida, Igreja Livre Unida da Escócia, em 1925, e ele casou com Shona Gray, que ele conhecia há muito tempo. Shona Gray estava voltando de um serviço missionário na Argélia, e eles se casaram. Campbell estava ministrando em uma igreja em Ballintor, na região da Escócia, tudo acontecendo ali na Escócia, que também discordava desse sindicato, até que ele estava ministrando, até que ele foi chamado de novo por essa igreja, né, e ele aceitou voltar para essa igreja, a Igreja Livre Unida, né,
E em 1942 ele estava trabalhando até que ele foi ordenado ministro de novo. E isso foi bem delicado, ele até chamou mais tarde, né, ele descreveu como um período de retrocesso. Então basicamente ele desempenhou muito o papel de ministro local. E aí a gente chega no evento em si, né, chamado de Lewis Awakening, que é em inglês chamado despertamento, né, de Lewis. Em 1949, Campbell ele se sentiu chamado para voltar para essa missão de fé. Ele estava na Igreja Unida, né, ele voltou para a Igreja Unida, mas ele sentiu de voltar para a missão de fé, aquela organização evangelística. Ele iria para a capital da Escócia, né, Edimburgo, né, ele ia conseguir uma casa lá com essa missão de fé, essa organização. No entanto, o ministério dele acabou levando ele para as ilhas de Skye, onde ele havia trabalhado 25 anos atrás, né, que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou nessas ilhas. Então agora, 25 anos depois, ele já tinha vivido ele já tinha uma bagagem ministerial, vamos dizer assim, uma vida ministerial com a Igreja Livre Unida, né, da Escócia. Ele trabalhou e agora, 25 anos depois, ele volta para essas ilhas junto com a missão de fé. E ele estava completamente envolvido nesse trabalho quando ele recebeu uma ligação de alguém das ilhas de Lewis, chamando ele para ministrar lá. Só que, né, ele estava muito dedicado nas ilhas de Skye, estava dando tudo muito certo. Só que os planos não deram muito certo no Skye e abriu uma oportunidade dele atender a esse pedido. A ligação veio do reverendo James Murray Mackay, numa comunidade que estava orando e tal, e chamou, né, ligou para o Campbell, convidando ele para que ele ministrasse na localidade das ilhas, né, de Lewis. Foi apenas no terceiro convite que o Campbell aceitou. Foi numa ocasião em que Campbell ele era o principal ministro de um evento, né, uma convenção, né, uma conferência da Missão da Fé na Igreja Presbiteriana de Hamilton Road, em Bangor, na Irlanda do Norte. E ele seria vamos dizer assim, ele ia fechar essa conferência, ele ia ser o último ministro. Mas, tipo assim, ele sentiu de parar tudo e atender essa ligação. Então ele deixou seu compromisso, né, com essa conferência, ele interrompeu a programação, né, e apesar de estar envolvido, né, no encerramento desse evento, ele foi. E ele foi, de acordo com essa ligação, né, para a ilha, né, de Lewis, né, onde conheceu o ancião da igreja local, né, e essa igreja local não tinha ministro nenhum até então. E o ancião da igreja local estava tão convicto de que o Campbell ele ia atender essa chamada, que ele já havia anunciado as reuniões, né, o culto, antes mesmo de saber se Campbell iria vir ou não. Ele ligou para o Campbell não deu, por 2 vezes Campbell cancelou, mas esse ancião ele começou a divulgar, gente, eu convidei uma pessoa para pregar com a gente, então ele já começou a marcar reuniões, sem mesmo, né, ter confirmado de que o Campbell iria. Na terceira vez, o Campbell aceitou e foi. Após, né, vários dias de reuniões, toda a ilha, né, foi tomada por uma nova consciência de Deus. Eles tiveram, né, sucesso, né, e desde então, nos anos seguintes, ele viajou de aldeia em aldeia nas ilhas, pregando, tendo muitas conversões para Jesus, muitas pessoas se entregando, bares fechando, pessoas realmente conhecendo, tendo um encontro com Jesus, né, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E após relatos não confiáveis, né, desse evento, o próprio Campbell finalmente publicou seu livreto chamado The Lewis Awakening, que seria o avivamento de Lewis, como um relato oficial desse evento. Então, para resumir, ele estava numa conferência, recebeu uma ligação, né, do James. Ele negou por 2 vezes, mas o James convidou a galera da ilha, falou assim, gente, convidei uma pessoa especial para pregar com a gente, né? Então ele já começou a anunciar na ilha que ia ter uma reunião na igreja local. A igreja local estava sem ministro. Na terceira vez o Campbell foi, aceitou e deu tudo certo. Ele foi lá e desde então passou anos pregando o evangelho ao redor das ilhas, né? Ao redor da ilha, né? Pela ilha, de aldeia em aldeia, né? Colhendo muitos frutos para Jesus. Esse foi
basicamente o avivamento de Lewis, vamos dizer assim, né, com o derramado do Espírito Santo e tudo mais. Em 1958, né, Campbell foi chamado para se tornar diretor do lar de treinamento, né, da escola bíblica e da missão, né, missão de fé, em Edimburgo, onde ele trabalhou até aposentar. Durante sua aposentadoria, ele pregou em vários locais, palestrou em vários locais como Grã-Bretanha, Irlanda, África do Sul, Estados Unidos e outros países, incluindo uma convenção chamada Stornoway, que ele mesmo fundou. Ele também foi professor visitante, ele visitou muitas faculdades, né, como professor, inclusive os Jovens com uma Missão, que é a Jocum, lá na Suíça, e muitas outras coisas. E eu não consegui achar definitivamente como que ele morreu, mas tudo indica que ele morreu normal. Ele morreu enquanto lecionava, né, nesses lugares, na Suíça. E para terminar essa parte informativa, tem um filme, documentário que eu particularmente não consegui achar, mas pesquisando eu ouvi que tem um documentário de 2008 chamado Great Christian Revivals, né, os grandes avivamentos da história cristã, e um trecho desse filme tem uma fala do Duncan que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: o reavivamento, né, vamos dizer assim, né, é uma comunidade saturada de Deus. É uma comunidade que está saturada, ou seja, está cheia, está transbordando da consciência de Deus, está transbordando do foco de Jesus. Jesus está sendo tão exaltado que Jesus é o único assunto. Só Jesus, 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 Jesus. Então, o reavivamento é uma comunidade saturada de Deus. Campbell testemunhou em primeira mão o Espírito de Deus descendo sobre a comunidade, né? E ele diz o seguinte: ele aprendeu a deixar o Espírito Santo seguir o seu caminho. Palavras do Duncan Campbell. Em suas próprias palavras, ele diz: 75% do povo foram gloriosamente salvos antes de chegarem a pisar numa reunião. Então, né, isso aqui que eu achei interessante e gostaria de comentar para terminar. O que o Duncan está querendo dizer é: ele aprendeu a deixar o Espírito Santo de Deus seguir seu caminho. E ele diz que 75% do povo se converteu sem nem mesmo ir a uma reunião. 75% da população das aldeias simples conheceu o Evangelho na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta, no sábado. Não foi no culto de domingo, vamos dizer assim. Foi na vida, foi no dia a dia. 75% da ilha conheceu Jesus sem nem mesmo ir na reunião. Você consegue pensar nisso? 75% da população não foi na reunião, mas conheceu Jesus. Isso significa que 25% foi na reunião. Um quarto da população, vamos dizer assim, foram os primeiros a conhecer Jesus e a ouvir a pregação do Evangelho. E esses 25%, né, como nas próprias palavras do Duncan, estava tão saturado de Deus, estava tão fascinado pelo Evangelho, que foi natural propagar a mensagem. E os outros 75% do povo conheceu a Jesus sem nem mesmo pisar numa reunião, em nenhuma célula. Estou brincando, mas só para você entender o ponto que ele está querendo dizer. Muitas outras pessoas, né, ao estudar a história, dizem o seguinte: o que atrapalha o avivamento é a intervenção do controle. A gente quer ter o controle, a gente quer aprender métodos. Ah não, fulano fez isso, vou refazer que vai dar certo. Não, vamos aprender a deixar o Espírito Santo seguir seu próprio caminho. A gente só colabora. Gosto muito de alguns teólogos que eles dizem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ter outro nome. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque quando você lê o livro de Atos, você percebe que na verdade é o Espírito Santo que está fazendo transmissão do Evangelho ao longo da história através de nós. Tendo essa reflexão, eu gosto de pensar de que a gente tem, nessa frase, aprender a deixar o Espírito Santo seguir seu caminho, implica aprender a entender que não depende de nós, no sentido que o esforço não é nosso, não somos nós que mantemos o Evangelho sustentado, não somos nós que sustentamos o Evangelho, é ao contrário, é o Evangelho que nos sustenta. A ilha conheceu
a história diz, a ilha foi tomada por uma nova consciência de Deus. Porque o poder está na mente. Eles tiveram uma transformação de mentalidade. Então, não somos nós que sustentamos o Evangelho. O Evangelho sustenta a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Isso quer dizer que um café na casa do vizinho é muito espiritual. Assim como um culto é espiritual. A questão é que tudo é espiritual para nós que somos espirituais. E a gente deve deixar, aprender a deixar o Espírito Santo seguir seu caminho. O Espírito Santo nos inspirar, o Espírito Santo nos levar. E o Espírito Santo é quem está pregando o Evangelho há 2000 anos atrás. Guarda essa frase que eu guardo para mim. É o Espírito Santo que está pregando o Evangelho há 2000 anos atrás. O Espírito Santo está pregando o Evangelho de geração em geração até chegar em nós. O Espírito Santo que é o verdadeiro remanescente da pregação do Evangelho na humanidade desde que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Em Hebreus diz que o Espírito Santo foi a testemunha, o Espírito Santo foi a testemunha do que Jesus fez na cruz. E o Espírito Santo não vai deixar o Evangelho morrer. Nós tivemos vários marcos na história e eu queria citar aqui a Reforma. Irmãos, não foi meramente Lutero que, vamos dizer assim, reacendeu o Evangelho da justificação pela fé. Não, foi o Espírito Santo, irmãos. Lutero foi só apenas um deles. Então o Espírito Santo é que é o verdadeiro remanescente da pregação do Evangelho. Porque ele prometeu, Jesus prometeu, através do Espírito Santo, que permaneceria conosco. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que prega o Evangelho. É o Espírito Santo que está em nós, vive em nós. Então, nesse exato momento, você que está me assistindo, nós não precisamos esperar um evento. O que eu quero dizer quando eu falo evento, eu não estou falando da programação. Estou falando da nossa projeção. A gente está colocando algo no futuro. Ah, não, dia tal. X tempo depois. Não, daqui a alguns meses. Não, o reino já chegou. Lucas 12 diz, agradou ao Pai dar o reino para vocês. O reino de Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Agora, nesse exato momento, tudo que eu fizer com essa mentalidade de que o Espírito Santo está conosco, qualquer momento é momento. Toda oportunidade é oportunidade para que o Espírito Santo pregue o Evangelho através de nós. Porque a esperança da glória está em nós, na igreja. O reino de Deus não vai vir da política, o reino de Deus não vai vir de organizações mundiais, o reino de Deus está na igreja. Então, é bem interessante ver que quem pode participar do avivamento? Todos. Todos os filhos de Deus. Porque o avivamento aconteceu há 2000 anos atrás em Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, em Efésios 2, vai dizer o seguinte, que Deus nos vivificou com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos, nós ainda éramos inimigos de Deus e Ele nos deu vida. Paulo fala em Efésios 2, nas eras futuras Deus vai nos mostrar como exemplo da gloriosa graça e misericórdia e bondade dele. Então, tenha essa nova consciência de Deus todos os dias. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo prega o Evangelho através de nós. Nós somos sustentados pelo Evangelho. O Evangelho não vai morrer porque o Espírito Santo não vai deixar. A obra de Jesus é perfeita, consumada e ela vai ser pregada de geração em geração pelo Espírito Santo. Que nós possamos fluir no Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então é isso que eu pensei quando eu estudei sobre esse cara, nosso irmão, querido Duncan Campbell, E esse link, com esse breve resumo, vai estar lá para que você possa acessar e ler, E é isso, espero que isso tenha edificado você, que esse vídeo tenha te edificado, posto você para pensar com essa pequena reflexão. E vamos para cima, que o Espírito Santo pregue o Evangelho através de nós. Amém, amém, amém.